Que satisfação é poder ver um filme tão bem dirigido, tão bem interpretado e com um roteiro tão bem feito, como é o caso de 7 minutos depois da meia-noite. I know everything about you, Connor O'Malley. The truth you dream, the truth that you hide. Aqui, para quem não sabe, esse filme é dirigido pelo Juan Antonio Bayona, que é um diretor espanhol que tem feito o maior sucesso em Hollywood desde 2008, quando ele dirigiu O Orfanato, que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de terror da atualidade. Depois ele dirigiu Impossível e outros filmes e sempre foi o maior sucesso. E agora, em 2017, não é diferente. E em 7 minutos depois da meia-noite, para quem não sabe, vai contar a história de um garoto, que é o Connor O'Malley, que, como o próprio filme diz, ele é muito velho para ser uma criança, mas ele ainda é muito jovem para ser um adulto. Em outras palavras, a gente está deparado com alguém no período da adolescência. E como a própria psicanálise e a própria psicologia nos ensina, esse período da adolescência é um período de questionamento, é um período de construção da identidade, construção dos próprios desejos, construção daquilo que o sujeito deseja ser no mundo. E o filme vai retratar isso de uma forma muito brilhante, que, na minha opinião, é muito rica, muito metafórica e que nos serve aí como um material muito interessante para algumas reflexões, tanto do sujeito adolescente, quanto de algumas possibilidades dentro da psicologia clínica ou de outros campos da psicologia que estejam envolvidos com o adolescente. What shall I destroy next? Break the windows! Break them yourself. It's okay that you're angry. I'm angry too. And if you need to break things, by God, you break them. Nesse sentido, o filme vai encaminhando, contando a história desse Connor O'Malley, que é um garoto ali por volta dos 12, 13 anos. A história dele é a seguinte: ele tem vários problemas com colegas da escola, ele sofre bullying, o pai dele é meio ausente, largou da mãe, e essa mãe, para completar, tá aí sofrendo de um câncer terminal. Dito de uma maneira mais simbólica, mais metafórica, o Connor O'Malley, ele está passando por um período onde ele vai ter que dizer adeus para a infância, ele vai ter que dizer adeus para essa mãe simbólica, para essa figura que sempre falou para ele como era a vida, quais eram as verdades da vida, e nesse momento da adolescência, como não poderia ser diferente, ele vai descobrir que muitas dessas verdades que sempre lhe foram contadas, na verdade não são tão verdadeiras assim. E o filme vai mostrar isso de uma forma brilhante, através de uma representação de um monstro que, para mim, enquanto psicólogo, psicanalista, retrata de uma forma muito interessante o próprio desejo do Connor, que num primeiro momento aparece nessa figura monstruosa, esquisita, que causa um certo estranhamento e uma dificuldade do personagem, mas que aos poucos vai contando para ele, vai demonstrando para ele algumas verdades. Ao longo do filme, esse personagem, esse monstro, vai falar algumas histórias, vai contar
algumas situações para o Connor, e ele vai aos poucos ali descobrindo que a vida não era exatamente como ele havia pensado, né? E isso é muito interessante, porque conforme o filme vai passando e ele vai percebendo que ele vai perder a mãe dele, ele também vai se estruturando e vai se posicionando diante da vida e reconhecendo o próprio desejo. E um momento que eu acho fantástico no filme é quando a avó desse garoto, ela aparece no filme e ela faz um papel muito importante, ela faz uma função muito importante, que é de mostrar para o Connor que ele não vai poder ficar para sempre com a mãe dele. You're coming to live with me. Don't touch anything. Esse momento do filme, para mim, é muito interessante e nos remonta a um apontamento teórico de Jacques Lacan, que é um psicanalista francês, quando ele fala da função paterna, que é essa função que alguém, geralmente o próprio pai, ou pode ser uma outra figura, no caso no filme representado pela avó, e depois pelo próprio pai, que também vai aparecer no filme, existe ali uma marcação dessa função paterna, que é dizer para esse garoto que ele não pode ficar com a mãe dele para o resto da vida. Para ele se tornar um próprio sujeito, para ele se tornar homem, para ele se tornar um adulto, ele vai ter que abrir mão de ficar com a mãe. Ele vai ter que reconhecer que aquilo que a mãe dele ensinou, embora seja muito valioso e muito positivo, não é suficiente para ele enfrentar a vida afora. E o filme marca também aí algo que eu acho muito rico e muito positivo, que é de demonstrar que a gente não pode tudo na vida, que nem tudo que a gente quer a gente vai realizar, e uma das maiores e dos pontos mais altos do filme é quando o Connor ele consegue se posicionar frente ao seu desejo, quando ele consegue nomear aquilo que ele sempre desejou, aquilo que às vezes pode ser visto como egoísta, como difícil de lidar, mas que vai demonstrar para ele que não tem como fugir. Mais cedo ou mais tarde, o nosso monstro interno, o nosso próprio desejo inconsciente, ele vai se emergir e vai cobrar da gente uma responsabilidade. Vai cobrar da gente que nós façamos uma escolha. I'm sorry you have to face this, but you have to be brave. Do you understand? E o Connor faz uma escolha brilhante, da qual, embora a gente vai se emocionar muito aí no final do filme, mas que vai deixar uma reflexão e uma aprendizagem pra gente, que é preciso bancar o próprio desejo. É preciso fazer uma escolha diante da vida a respeito de quem eu sou, de quem eu desejo ser e que papel que eu desejo ocupar. E por mais difícil e por mais egoísta que isso possa parecer, isso é uma verdade que não dá pra gente escapar enquanto sujeito.